Tem dias que parece que o mundo inteiro resolveu testar a nossa paciência. Uma palavra torta, um olhar atravessado, uma ausência que machuca. E aí a gente sente demais. Às vezes parece que tudo nos afeta, e a vontade é se esconder, sumir, desaparecer por um tempo. Mas não adianta fugir, porque o mundo continua igual, e é aí que a vida sussurra. Talvez a mudança que você busca lá fora tenha que começar aí dentro. Você já parou para pensar por que certas coisas te atingem tanto? Não é só sobre o que o outro disse, é sobre o que aquilo acendeu dentro de você. Uma dor antiga, uma lembrança esquecida, um pedaço seu que ainda sangra em silêncio. A verdade é que ninguém tem o poder de te ferir, a não ser que algo dentro de você ainda esteja pedindo para ser visto. E não é vergonha nenhuma sentir. O problema não é sentir, é não entender de onde vem. Quando você se conhece, quando aprende a ouvir o que seu coração quer dizer por trás de cada reação, tudo começa a mudar. Você não precisa se tornar frio, não precisa fingir que nada te abala. Não é sobre se tornar uma pedra, é sobre ser como a água, sentir tudo, mas seguir fluindo. Não é sobre criar muros, é sobre criar raízes. Quanto mais você se entende, menos os outros te desestabilizam. Quanto mais você se acolhe, menos você precisa da aprovação de fora. E aos poucos, você vai percebendo que o que mais te doía não era o que diziam. Era o que você ainda acreditava sobre si. Você não precisa lutar contra o mundo, precisa fazer as pazes com você. Porque quando você se ama de verdade, ninguém mais tem o poder de diminuir esse amor. Carl Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E isso muda tudo. Porque o mundo vai continuar gritando, vai continuar tentando te empurrar para correr, produzir, reagir, competir, se explicar. Mas quando você começa a olhar para dentro, percebe que a resposta nunca esteve no barulho. Ela mora no silêncio, no espaço entre um pensamento e outro, na pausa entre uma dor e a próxima decisão. O silêncio cura, porque ele revela. É nele que você escuta a sua verdade, que você percebe quais emoções são suas e quais são apenas projeções. É nele que você começa a notar que o que mais te afetava lá fora era apenas reflexo do que ainda não estava em paz aqui dentro. Jung sabia que o inconsciente nos influencia o tempo todo. Por isso ele defendia que o autoconhecimento não é um luxo, é um compromisso com a liberdade. Quanto mais você se conhece, menos você vive no automático, menos você se contamina, menos você reage sem perceber, e mais você escolhe. Escolhe o que sente, o que permite, o que permanece. Muita gente se magoa porque espera que o outro faça aquilo que nem ela mesma se oferece. Você espera ser visto, mas não se olha. Espera ser amado, mas se rejeita toda vez que falha. Espera ser compreendido, mas se julga o tempo todo em silêncio. Carl Jung falou sobre isso sem dizer com essas palavras. A verdadeira transformação acontece quando você se reconcilia com as partes de si que foram negadas, quando você para de se trair para agradar, quando para de se encolher para caber, quando deixa de se abandonar para ser aceito. O amor próprio não começa num espelho, começa num encontro interno, na coragem de acolher tudo o que você é, inclusive o que te ensinaram a esconder. Já sentiu como se tivesse se perdido de si mesmo? Como se estivesse vivendo no piloto automático, se moldando a todo momento, tentando ser o que esperam? Jung dizia que o processo de individuação é o caminho para se tornar quem você realmente é. É quando você deixa de viver como máscara e começa a viver como essência. É quando você cansa de agradar, cansa de se adaptar, cansa de fingir e finalmente decide: vou ser quem sou, mesmo que isso me afaste de alguns. E sim, pode doer no começo. Pode parecer solitário, mas aos poucos você percebe. As pessoas que se afastaram não eram perda, eram filtro. Só ficou quem vê sua alma. Só ficou quem fala a mesma linguagem do seu coração. Quando você se encontra por dentro, você se torna inabalável. Porque o seu eixo não está mais do lado de fora. Está no centro do seu ser, e esse lugar ninguém toca. Carl Jung dizia que a sua visão só ficará clara quando você puder olhar para dentro do seu coração.
E talvez você tenha passado a vida inteira olhando para fora, buscando no outro a cura, o sentido, a certeza. E tudo o que encontrou foi frustração, porque o que você procurava não estava lá. Você não é a dor que sentiu, não é o abandono que te marcou, não é o desprezo que te fez encolher. Você é quem sobreviveu a tudo isso. Você é quem seguiu em frente, mesmo com o coração esfarelado. Você é quem está aqui agora, buscando se entender, se libertar, se curar. A dor não define quem você é. Ela apenas revela onde a luz ainda não chegou. E a luz chega quando você escolhe olhar para si sem medo, quando acolhe as partes quebradas com ternura, quando para de se culpar por sentir. Você não é o que aconteceu com você. Você é o que decide fazer com isso agora. Jung falava sobre a sombra, aquele lado escondido da gente que a gente esconde, disfarça, nega. Mas é exatamente aí que mora o caminho da cura. Enquanto você rejeitar a sombra, ela vai dominar você de formas invisíveis. Vai se expressar em reações impulsivas, mágoas profundas, medos que paralisam, relações que se repetem. Mas quando você olha para ela, tudo muda. Aceitar sua sombra não é virar refém dela. Reiluminá-la é entender que tudo o que você mais quer esconder também faz parte de quem você é. E só sendo inteiro é que você encontra liberdade. Você não precisa ser só luz. Você só precisa ser verdadeiro. Tem força em assumir suas dores, seus ciúmes, suas inseguranças. Tem cura em aceitar que você sente raiva, inveja, medo. Todos nós sentimos. Mas só quem se permite sentir pode de fato se transformar. A sombra não é um problema. O problema é fugir dela. Porque quanto mais você foge, mais ela te domina. Mas quando você olha com coragem, a sombra vira ponte. E do outro lado está você, inteiro, real, livre. Tem gente que diz, isso não me afeta mais. Mas fala com os olhos cheios de dor, com a voz tremendo, com o coração trancado. Negar o que sente não é cura, é adormecimento. E Carl Jung nos ensinou que tudo o que não é trazido à consciência retorna como destino, ou seja, aquilo que você não olha, volta. Volta como dor, como padrão, como repetição. Por isso a única saída real é através. É permitir-se sentir o que ainda dói, sem se culpar, sem se envergonhar, sem se julgar. A ferida só cicatriza quando você toca nela com verdade. Não com pressa, mas com presença. Não com raiva, mas com cuidado. É como se dissesse para si mesmo, tá tudo bem sentir isso, eu tô aqui com você. E dessa vez, eu não vou te abandonar. A cura não vem de fora. Ela começa nesse gesto simples, estar consigo, sentir com coragem, amar sem condições. As pessoas continuam sendo como são. O mundo continua desorganizado, contraditório, confuso. Mas algo em você começa a mudar. E, de repente, aquilo que te tirava o chão, agora só arranha. Aquela crítica que te desmontava, agora só passa. Aquele olhar de desprezo que te feria, agora não te atinge mais. O mundo ainda é o mesmo, mas o seu olhar é outro. Carl Jung dizia que não são as situações em si que importam, mas o significado que damos a elas. E é verdade. Você pode transformar um momento de dor em uma chance de cura. Pode ver na rejeição um redirecionamento. Pode ver no silêncio do outro um convite ao seu próprio encontro. Tudo muda. Quando você muda, não por fora, mas por dentro, você começa a escolher a paz, não a disputa. Começa a ouvir mais e provar menos. Começa a sentir e deixar ir. E é aí que a vida ganha outra cor, porque o seu mundo externo reflete o seu mundo interno. Carl Jung disse algo essencial. Tudo aquilo que nos irrita nos outros pode nos levar a uma melhor compreensão de nós mesmos. Em outras palavras, aquilo que mais te tira do eixo, te revela. Mas o problema é que fomos ensinados a reagir, a responder tudo, a bater de volta, a provar, explicar, se justificar. Como se o silêncio fosse fraqueza, como se não reagir fosse sinal de derrota. Mas não é. Não reagir é liberdade. É olhar para uma provocação
e entender que ela diz mais sobre o outro do que sobre você. É escutar uma crítica e saber que, se não serve, você pode deixar passar, sem carregar. É ser firme sem ser agressivo. É ter paz suficiente por dentro para não ser puxado para o caos de ninguém. Isso não é indiferença, é consciência. Quanto mais você se conhece, menos você precisa reagir, porque você entende o jogo. E decide não jogar. Você tentou, se esforçou, engoliu palavras, calou dores, se diminuiu. Tudo para caber, para ser aceito, para não perder ninguém. Mas tem lugares onde sua alma não respira. Tem vínculos onde o amor exige que você se esconda. Tem relações onde o preço de ficar é você mesmo. E Carl Jung nos lembra: aquilo que negamos em nós mesmos aparece nas relações que vivemos. Se você não se vê, vai aceitar estar onde não é visto. Se você não se escolhe, vai implorar para ser escolhido. Se você não se ama, vai se contentar com migalhas. Mas quando você começa a se enxergar de verdade, quando reconhece o seu valor, seus limites, sua luz, você entende: é melhor perder os outros do que continuar se perdendo. Você não precisa mais mendigar presença, nem implorar por amor, nem provar o seu valor para ninguém. Quem te enxerga não exige que você se esconda. Quem te ama não precisa que você se apague. Carl Jung defendia que a individuação é o caminho para se tornar quem você nasceu para ser, e não quem os outros esperam que você seja. É quando você começa a viver com verdade, sem precisar agradar, sem ter que se moldar, sem carregar máscaras. Porque chega uma hora em que você entende: ser inteiro é mais importante do que ser aceito. E ser inteiro é isso: ter luz e sombra, ter força e fragilidade, ter coragem de errar e humildade para recomeçar. Você não precisa mais viver encenando um personagem para caber em nenhum lugar. Sua presença é suficiente. Sua verdade é suficiente. Sua energia fala por você. E ela é limpa quando vem de dentro, quando não está contaminada pela necessidade de aprovação. Não há nada mais bonito do que alguém que vive alinhado com sua essência, porque essa pessoa já não depende, ela é. O amor próprio não é vaidade, é escudo, é raiz, é casa. Quando você se ama de verdade, você se protege sem se fechar, você se doa sem se perder, você sente, sem se deixar definir. Carl Jung sabia disso quando dizia que a ferida é o lugar por onde a luz entra, porque quando você cuida da ferida com amor, ela vira cicatriz e não mais abertura. E aí algo muda profundamente. As críticas não te machucam mais, porque você sabe quem é. As rejeições não te devastam, porque você não se rejeita mais. As comparações não te desestabilizam, porque você reconhece o seu caminho. Você se basta. E quando você se basta, tudo o que vem de fora é complemento, não necessidade. E aquilo que não soma, você simplesmente solta. No fim das contas, tudo o que você busca está no mesmo lugar, dentro. A paz que você quer, o amor que você espera, a força que você tanto procura, tudo mora aí, no fundo do seu ser. Esperando ser lembrado. Carl Jung falava da jornada da alma, uma volta para casa, um retorno àquilo que é verdadeiro, essencial, eterno em você. Essa jornada nem sempre é fácil. Você vai ter que soltar pesos, desapegar de ilusões, encarar medos, acolher dores antigas. Mas passo a passo, você volta. Volta para o silêncio que acolhe, volta para o corpo que sente, volta para o coração que sabe, volta para a alma que lembra. E quando você volta para si, ninguém mais consegue te tirar de si. Nada de fora te derruba, porque você se habita. Essa é a maior liberdade que existe. Ser você, inteiro, verdadeiro, inabalável. Provar o quê? Para quem? Você passou tanto tempo tentando ser o suficiente que esqueceu que sempre foi. A necessidade de provar nasce de uma dor antiga. Talvez a criança que não foi vista, o adolescente que só era amado quando acertava, o adulto que aprendeu a buscar valor nos olhos dos outros. Mas Carl Jung ensinava que a plenitude nasce da aceitação interior, não da aprovação externa. Chega uma hora em que você cansa. Cansa de correr atrás do olhar do outro. Cansa de se espremer em silêncios para ser aceito. Cansa de explicar quem você é para quem nem quer te entender. E então,
Algo em você desperta. Você percebe que quem é verdadeiro não precisa provar nada, porque presença de alma não se defende, se sente, e quem não vê, que siga o caminho. Há uma paz imensa em simplesmente ser, sem vitrine, sem performance, sem palco. Você é. E isso basta. Quantas dores você carrega que não são suas? Expectativas que nunca foram suas, mas te moldaram. Culpas herdadas de silêncios familiares. Medos que vieram de outros olhares. Vergonhas que foram plantadas em você, mas nunca nasceram da sua verdade. Jung falava do inconsciente coletivo, a herança emocional da humanidade que vive em nós, muitas vezes sem que percebamos. E também do complexo, esse emaranhado de emoções reprimidas que se ativam sem aviso. Mas você pode parar de carregar o que não te pertence. Você pode dizer, isso é dor, mas não é minha. Essa culpa não nasceu em mim. Esse medo foi aprendido e eu posso desaprender. Você tem o direito de deixar ir. Não é abandono, é libertação. Você não é depósito de trauma de ninguém. Você é espaço de luz e merece sentir leveza sem pedir desculpas por isso. A maioria das pessoas vive esgotada, não por excesso de tarefas, mas por ausência de limites. Você diz sim para tudo com medo de desagradar. Fica onde não quer estar para não ser mal visto. Aguenta mais do que deveria para não ser chamado de egoísta. Mas Carl Jung dizia que a neurose é o sofrimento da alma que não foi ouvida. E a alma grita toda vez que você se trai. Dizer não te faz ruim, te faz verdadeiro, te faz íntegro. Você pode dizer não sem culpa, sem gritar, sem se explicar. Um não dito com amor a alguém é muitas vezes um sim dito a você mesmo. E quanto mais você se respeita, mais a vida começa a te respeitar também. Quando você volta para si, nada te abala se você chegou até aqui. Respira, sinta. Você está mais consciente, mais presente, mais perto de você do que já esteve há muito tempo. Você entendeu que a sua força não está em resistir o tempo todo, mas em se permitir ser verdadeiro. Entendeu que ninguém lá fora tem o poder de te definir, te diminuir ou te dizer quem você é. Você compreendeu que o que te afeta, na verdade, te revela. E, acima de tudo, você se lembrou, talvez pela primeira vez em muito tempo, de que tudo o que você procurava já estava aí dentro. Jung nos ensinou que a jornada mais importante da vida é a jornada de volta para si mesmo. E agora você sabe que você não precisa reagir a tudo, que pode amar sem se abandonar, que pode partir sem ser cruel, que pode se amar sem pedir desculpas. Você não precisa mais caber. Você só precisa ser inteiro, leve, presente. A verdadeira liberdade não é controlar o mundo ao redor. É estar tão bem dentro de si que o que vem de fora não te tira mais do centro. E isso, ninguém pode tirar de você. Gratidão profunda a você que está aqui comigo. Se essa mensagem tocou o seu coração, é porque ela já vivia aí dentro. Só precisava ser lembrada. E se você ouviu até o fim, é porque algo em você está pronto para florescer. Obrigado por ter ficado, por ter escutado com a alma, por ter se permitido sentir o que precisava ser sentido. Esse espaço aqui no YouTube não é só um canal, é um lugar de encontros, com ideias, com palavras, com silêncios e principalmente com você mesmo. Se esse vídeo te ajudou, compartilhe com alguém que também precisa dessa luz. Deixe nos comentários o que mais tocou o seu coração. Eu leio tudo com carinho. E se quiser seguir caminhando junto, se inscreve no canal. Aqui, toda semana, tem uma nova conversa com a sua alma. Lembre-se, você é sua casa. E enquanto estiver habitando a si mesmo com verdade, nada e ninguém lá fora poderá te derrubar. Com amor, gratidão sempre. Até a próxima.